Imagine acordar em Moscou com um novo tipo de despertador, um que não toca, mas sussurra. Um sussurro vindo da estepe que contorna radares, raspa as copas das árvores e chega ao portão da sua fábrica exatamente no pior momento possível. Essa é a história desta noite. A Ucrânia desenvolveu um míssil de cruzeiro lançado do solo, com alcance de 1.000 quilômetros e uma ogiva pesada, enquanto a maior parte da Europa ainda está elaborando o folheto para seu futuro sistema terrestre. Se você acompanha a guerra de perto, sabe o que isso significa. Se não, prepare-se. Esta é a parte em que o campo de batalha se torna mais longo, mais silencioso e muito mais perigoso. Desde o início da invasão em grande escala, a Ucrânia não apenas sobreviveu, ela inovou sob fogo. Em poucos anos frenéticos de guerra, a indústria de defesa de Kiev criou não um, mas 2 mísseis de cruzeiro de longo alcance. No resto da Europa, apenas um míssil de cruzeiro verdadeiramente comparável surgiu, e ele é lançado de navios. Impressionante sim, mas preso a nar. A resposta mais recente da Ucrânia, o RK-360L, uma modificação de alcance estendido do Neptune, entra em cena em terra firme e traz um impacto de 1.000 quilômetros com uma ogiva de aproximadamente 260 quilos. Em números puros, isso o coloca frente a frente com o MDCN-NCM da França, cuja ogiva está na faixa de 250 a 300 quilos e alcança distâncias semelhantes. A diferença é que a Ucrânia pode disparar seu míssil de um caminhão em um campo lamacento. A França, por enquanto, precisa de um navio de guerra. Você já ouviu falar do Neptune como o sistema antinavios que ajudou a expulsar a frota do Mar Negro da Rússia do cais? Este é seu primo de ataque terrestre de longo alcance, o RK-360L, demonstrado publicamente com um desempenho que a imprensa de defesa de Kiev vangloria como igual ou superior ao míssil naval francês. E enquanto os governos ocidentais hesitam sobre detalhes de orientação, a precisão do Neptune já falou em um dialeto que o Kremlin entende, fábricas atingidas bem no interior da Rússia, incluindo a instalação Elektrodetal em Karachev. Isso não é um teste de laboratório, é uma linha de produção forçada a tirar férias não programadas. Aqui está a vantagem prática. O MDCN da França é transportado em células de lançamento vertical A-70 Silver no mar. O RK-360L, por outro lado, é disparado de contêineres de transporte e lançamento móveis em terra, um lançador que você pode esconder sob redes de camuflagem, posicionar em uma cerca viva ou reposicionar entre disparos. A França planeja uma versão terrestre, o LCM, mas mesmo a MBDA não espera que esteja pronta antes de 2028. Em outras palavras, a Ucrânia já está fazendo em terra o que grande parte da Europa ainda planeja em apresentações de PowerPoint. Pela primeira vez, o tempo de espera burocrático não é medido em meses, é medido em tempo de voo de mísseis de cruzeiro. Tecnicamente, nenhum dos mísseis grita furtividade. A fuselagem cilíndrica do MDCN é antiquada. O corpo ucraniano também não possui formas de baixa observabilidade e carrega uma configuração em X que aumenta modestamente a visibilidade ao radar. Mas a letalidade é uma cadeia, não apenas uma forma. Planejamento de rotas, mascaramento pelo terreno, voo em baixa altitude e salvos em massa combinam-se para tornar a vida dos defensores um inferno. Os números de produção são incertos. Acredita-se que a França tenha construído cerca de 200 MDCNs, e fontes ucranianas insistem que a linha de produção em tempo de guerra do Neptune é mais barata e rápida. Quer sua pizza em 30 minutos ou menos? A Ucrânia está tentando fazer isso com mísseis. E o Neptune não está sozinho. Em paralelo, a Ucrânia lançou um míssil de cruzeiro mais simples, chamado FP-5 Flamingo, o tipo de plataforma rápida de implementar que troca elegância por velocidade. Rumores de fontes abertas atribuíram a ele um alcance sensacional. Pense em manchetes continentais com muitos zeros. Mas o ponto crucial é a elasticidade estratégica. Um menu de opções de longo alcance a diferentes preços, não um míssil dourado que você tem medo de gastar. Kiev também demonstrou um novo míssil balístico caseiro em combate, atingindo um posto de comando russo a quase 300 km de distância, com uma ogiva de 400 kg. Esse sistema está, segundo relatos, entrando em produção em série, o que é importante porque permite aos planejadores misturar trajetórias, arcos balísticos para estressar defesas de alto nível, perfis de cruzeiro para passar sob radares e abraçar o terreno. É o clássico manual de saturação e segmentação,
dois tipos de problemas difíceis chegando simultaneamente. Então, o que o RK-360L realmente muda para a Ucrânia? Primeiro, geografia. 1.000 quilômetros a partir de qualquer ponto no centro da Ucrânia coloca uma quantidade chocante de infraestrutura russa dentro da zona de sem dormir. Bases aéreas que alimentam surtidas de bombas planadoras de longo alcance, campos de bombardeiros lançando mísseis de cruzeiro contra cidades ucranianas, depósitos de combustível, pátios de triagem ferroviária, fábricas de integração de mísseis, até as oficinas silenciosas que fabricam as peças chatas sem as quais não se pode lutar. O Kremlin construiu uma guerra com a suposição de que profundidade equivale à segurança. O RK-360L transforma profundidade em apenas distância, e distância é uma equação solucionável. Segundo, tempo. Mísseis de cruzeiro de longo alcance são armas pacientes. Eles podem ser roteados por falhas na cobertura de radar, sincronizados com enganação eletrônica ou chegar em ondas que forçam os defensores a gastar seus interceptadores de ponta em iscas de baixo custo, apenas para descobrir que o verdadeiro pacote de ataque está chegando 1 minuto depois. Quando o lançador é um caminhão móvel em vez de uma fragata, você obtém a lógica de emboscada. Dirija, atire, fuja e viva para disparar outro dia. Terceiro, assimetria de custo. Mesmo que um RK-360L custe uma quantia considerável, a economia da atrição de precisão favorece o atacante quando os alvos são gargalos que custam milhões por dia. Desligar uma única linha de revisão de motores ou pulverizar um fornecedor de componentes críticos de radar pode reverberar no ciclo de geração de forças da Rússia por meses. Adicione um míssil balístico fabricado localmente e uma família de veículos de cruzeiro mais simples, e a Ucrânia de repente tem o kit de ferramentas para transformar a retaguarda russa em uma zona de resposta a emergências perpétua. E enquanto Moscou pode mover ativos, não pode mover fábricas para fora do alcance dos mísseis sem movê-las para fora da Rússia. Agora, vire o mapa e pergunte o que isso significa para a Rússia. A resposta curta é privação de oxigênio, hipóxia estratégica. A defesa aérea russa agora tem que defender tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Isso não é sarcasmo, é matemática. Quando a Ucrânia podia atacar de 100 a 300 quilômetros, a Rússia protegia o óbvio: pontes, QGs, alguns ninhos de SANs. Com 1.000 quilômetros, a lista se expande para centenas de locais. Nós de energia que alimentam a produção. Pontos de estrangulamento ferroviário que abastecem a frente, depósitos, fábricas de montagem, fazendas de radar e os ativos invisíveis, centros de comunicações, backbones de fibra óptica e oficinas de guerra eletrônica. Você fica sem interceptadores, depois sem equipes de alerta, depois sem quadras de vôlei para converter em bunkers. Mesmo defesas perfeitas são finitas. Uma ofensiva persistente é um gotejamento que se torna uma enchente. Há também o ângulo naval. As raízes do Neptun são antinavios, e qualquer um com um uniforme de almirante russo lembra do dia em que um navio almirante do Kremlin foi de orgulhoso a naufragado. Variantes de ataque terrestre complicam o resto do teatro. Quer a Ucrânia as use contra infraestruturas costeiras navais em uma noite qualquer, a mera existência de um míssil móvel de longo alcance força a frota do Mar Negro a uma postura mais defensiva e dispersa. Você não faz surtidas livremente quando um lançador pode estar escondido atrás de um bosque a 15 quilômetros da costa. Estrategicamente, a Europa está em um espelho incômodo. O único míssil de cruzeiro comparável do continente nesta classe de alcance é o MDCN da França. E ele vive em navios. Um equivalente lançado de terra, o LCM, está programado para cerca de 2028. Isso não é uma crítica à engenharia francesa. É um lembrete de que o portfólio de ataque profundo terrestre da Europa encolheu após a Guerra Fria, enquanto o cenário de ameaças silenciosamente ganhou dentes. É também um alerta sobre o ritmo industrial. A Ucrânia, sob bombardeio, colocou em campo mísseis de cruzeiro de longo alcance lançados de terra mais rápido do que a Europa conseguiu concordar em construí-los. Isso deveria doer, de uma forma produtiva. Por que o lançamento terrestre é tão importante? Porque lançadores terrestres escalam. Você não precisa de um grupo de ataque de porta-aviões para gerar o tamanho de um salvo. Você precisa de TELs disfarçados, boas estradas, disciplina de camuflagem, uma rede de comando resiliente e linhas de produção que tratem mísseis como consumíveis, não como peças de museu. No contexto de planejamento de guerra europeu, TELs significam dissuasão sem sempre implantar esquadrões ou forças-tarefa. E para a Ucrânia, TELs significam imprevisibilidade.
Hoje, um lançador em uma linha de árvores. Esta noite, está a 90 km de distância. Amanhã, é um fantasma que os drones russos continuam não encontrando. Vamos falar sobre orientação e sobrevivência sem nos aventurarmos em detalhes confidenciais. Nenhum dos lados está anunciando pacotes de sensores, mas os efeitos são observáveis. Mísseis derivados do Neptune estão atingindo alvos pontuais em áreas densas da retaguarda. Isso implica planejamento robusto de rotas, pontos de referência e buscadores terminais capazes de atravessar interferências. Os defensores podem sobrepor radares, mas mísseis de cruzeiro de voo baixo exploram a curvatura da Terra e o terreno local. Em linguagem simples, às vezes o radar não te vê até que você esteja quase na porta, e a essa altura você já bateu. Aqui está um efeito de quarta ordem que as pessoas ignoram: trabalho. As fábricas russas trabalhando em 3 turnos para reformar tanques e montar kits de planadores dependem de pessoas, não apenas de metal. Quando os trabalhadores passam noites em abrigos antiaéreos ou dias consertando telhados em vez de máquinas, a produção cai. Um míssil que nunca atinge um único soldado ainda pode reduzir a contagem diária de lançamentos da Rússia ou desacelerar o ritmo ferroviário que alimenta uma ofensiva. Guerra é logística, e logística é um batimento cardíaco. O RK-360L é projetado para interrompê-lo. Onde o Flamengo se encaixa? Pense nele como jogador versátil, mais leve, mais simples, potencialmente construído em maior número e ideal para saturar defesas ou atingir alvos menos reforçados que não valem um míssil premium. Os números exatos serão debatidos em fóruns e canais do Telegram por meses, mas a ideia estratégica é clara: diversifique suas flechas para não ser forçado a atirar Excalibur em cada poste de cerca. E aquele míssil balístico? Ele dá a Kiev uma geometria de ataque diferente. Mesmo que as defesas pontuais russas abatam alguns mísseis de cruzeiro, um tiro balístico mergulhando em alta velocidade em um nó de comando a 300 km de distância exige um radar diferente, tempo diferente, janelas de interceptação diferentes. Ele divide a atenção. Quanto mais a Rússia precisa defender, menos ela pode atacar. Essa é a aritmética silenciosa da sobrevivência. Ok, 3 verificações rápidas da realidade. Primeiro, nada é mágico. A Rússia pode se adaptar. Fábricas falsas, alvos falsos, telhados reforçados, brigadas de reparo móveis. Eles moverão equipamentos críticos para o leste, espalharão estoques e moverão baterias S-300/400 como se fosse um jogo de cadeiras musicais numa festa muito cara. Mas a dispersão é um imposto sobre a eficiência. Cada quilômetro extra que um caminhão de combustível percorre é um quilômetro que a Ucrânia não precisa defender. Segundo, a indústria vence guerras. A capacidade da Ucrânia de produzir esses mísseis em série importa tanto quanto o seu alcance. Não basta exibir o RK-360L. Você deve ser capaz de dispará-lo numa terça-feira, de novo na quinta e, quando o conjunto de alvos se renovar, 2 vezes no domingo. Os planejadores franceses conhecem essa dor. O MDCN é excelente, mais caro e com estoque limitado. Os ucranianos parecem estar projetando para a manufaturabilidade em tempo de guerra porque não tem escolha. Se o conflito é uma maratona, você começa a contar calorias. Terceiro, dinâmicas de escalada. Ataques de longo alcance dentro da Rússia aumentam as apostas políticas. Mas a Rússia tem passado anos atacando muito além das linhas de frente. A diferença agora é a reciprocidade, medida, direcionada e precisa. Isso sinaliza a Moscou que a sala segura no fundo da casa não é mais segura. Se a dissuasão é comunicação, o RK-360L traduz um fluente, não faça. O que isso significa amanhã no terreno? Imagine uma brigada ucraniana planejando uma ofensiva. No passado, eles se preocupavam com bombas planadoras e artilharia chovendo de além do alcance de contrabateria, lançadas de aeródromos nunca tocados. Agora, o comandante do aeródromo não dorme. O depósito de bombas planadoras tem um toque de recolher imposto por mísseis de cruzeiro, e o entroncamento ferroviário que move blindados para o setor continua, não chegando. A pressão desaparece da frente quando você fecha a torneira na retaguarda. O que isso significa para a Europa? 2 coisas. Primeiro, um modelo. TELs de ataque profundo baseados em terra distribuídos pela União, ligados a uma cadeia de abate comum e alimentados por uma base industrial conjunta. Endureceriam radicalmente a dissuasão da Europa. Parafraseando o pesadelo de todos ar de aquisições,
Encontramos a lacuna de capacidade urgente. É hora de acelerar o cronograma, que já estávamos atrasados. Segundo, humildade. Um país lutando pela sobrevivência construiu o que um continente não conseguiu colocar em campo, ainda. Se isso não abalar os ministérios de defesa de Lisboa a Helsinki, nada o fará. E para a Rússia, bem-vindo à era do bater na toupeira estratégica, onde as toupeiras se movem e o martelo aprende. O Kremlin pode continuar despejando rublos em defesa aérea e reconstruindo fábricas mais longe da fronteira, mas a geografia não é mais um campo de força. Quando um lançador transportado por caminhão pode pintar um círculo de 1000 quilômetros num mapa e depois desaparecer, a distância deixa de ser proteção. Torna-se a arena. Para o espectador que quer um placar claro, o RK-360L dá à Ucrânia alcance, flexibilidade e a capacidade de moldar a profundidade do inimigo em escala operacional. Ele complica o planejamento russo, dilui sua cobertura de defesa aérea e promete reduzir as taxas de surtidas e a produção de munições no médio prazo. O Flamingo e o novo míssil balístico adicionam densidade e trajetórias alternativas para saturar e confundir defesas. Juntos, eles marcam uma virada de suportar a tempestade para escolher onde a tempestade cai. E sim, 3 piadas leves antes de encerrarmos. 1. O míssil de cruzeiro terrestre da Europa está previsto para antes de 2028, o que, em termos de aquisição, é praticamente amanhã. Então, parabéns pela corrida de velocidade, sinceramente. 2. Chamar um míssil de Flamingo é uma jogada de poder. Nada diz nós trouxemos a festa como um pássaro que fica em uma perna só enquanto arruína todo o seu plano logístico. 3. Se as forças de defesa aérea russas tivessem um Fitbit, a contagem de passos que estão prestes a registrar correndo entre setores finalmente superaria sua propaganda. A guerra não acabou, e mísseis não a vencem sozinhos. Drones ainda mastigam blindagens, a artilharia ainda decide quilômetros, a infantaria ainda segura o terreno. Mas com o RK-360L e companhia, a Ucrânia não está apenas defendendo trincheiras, está redesenhando o mapa mental da Rússia sobre o que é seguro. Fábricas, depósitos e aeródromos em 1000 quilômetros agora têm que viver com o zumbido no limite da audição, o som de um míssil que você não verá até o momento em que ele chega. A questão para Moscou não é, podemos parar cada tiro? É, quantas noites perdidas nossa máquina de guerra pode suportar? Para Kiev, a questão é diferente e